Estevão, discípulo de Yauxa, foi o primeiro a beber de seu cálice. Ele foi um dos 7 diáconos em Yauxalã, um homem cheio de fé e da sabedoria de Yau. Seu martírio foi ocasionado pela fidelidade a qual pregou o evangelho aos entregadores e assassinos de Yauxa. Foram excitados eles a tal grau de fúria que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até matá-lo. E apedrejaram Estevão. Enquanto ele dizia esta invocação, Yauxa Machia, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Yau, não leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. O próximo a beber o cálice, encontrado no livro de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava a vida como pescador, mas quando Yauxa chamou para ser seu discípulo, abandonou a sua profissão, seu pai, seu barco e seguiu Yauxa. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Yauxalã, no meado dos anos 40 e 44, tornando assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Machia que estava disposto a beber. Felipe era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, cidade de André e de Kefa, Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Yauxa, a quem trouxe seu irmão Nataniel, dizendo que havia encontrado aquele a quem Moisés e os profetas haviam escrito, ou seja, a Yauxa, ungido, o verdadeiro Machia. Historiadores afirmam que Felipe pregou na Frígia e foi apedrejado em Hierápolis. Tiago, chamado Menor, filho de Alfeu, evangelizou na região da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos Ialdins, os quais usaram um cacetete para ferir o crânio com requintes de crueldade. Também chamado de filho da consolação, Barnabé era levita natural de Chipre, um homem cheio do roache de Al. Foi companheiro de Shaul em muitas viagens. Vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o evangelho, segundo a história nos conta. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada em seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Kefas, Pedro, escreveu o evangelho que leva seu nome. Relatos contam que pagãos arrastaram ele pela rua de Alexandria ao ponto de ser despedaçado. Kefa, Pedro, era pescador em Cafarnaum, onde morava com a sua sogra. Seu irmão André o levou até Yauxa. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Yauxalã, após a descida do Roache de Al, se converteram à fé quase 3.000 vidas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo Yauxanã, foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome de Yauxa Machia, mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Yau do que aos homens. O apóstolo Kefa foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não considerava digno de ser morto da mesma forma que seu mestre, Yauxa. Shaul Paulo nasceu na cidade romana de Tarso. Era da descendência Ialdim judaica, hebreu da tribo de Benjamim. Era um homem culto, discípulo de Gamaliel, fariseu e extremamente zeloso na lei do Monte Sinai, Torá. Perseguiu furiosamente os discípulos de Yauxa. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas por meio de torturas,
quis fazê-los blasfemar, e no anexo do seu maior furor, chegou a persegui-los até as cidades estrangeiras. Com este intuito, caminhou-se para Damasco, com autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia, eu vi o rei vindo do céu, e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todo por terra e ouvi uma voz que me dizia, em uma língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegues? É duro para ti recalcitar contra o arguilhão. Perguntei: quem és? E ele respondeu: eu sou Yausha, a quem tu persegues. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois este é o motivo com que te apareci, para te constituir servo e testemunho da visão a qual me vistes, e daquelas as quais ainda te aparecerei. Shaul, que antes era perseguidor, passou a ser perseguido. De nobre, tornou-se pobre, ao ponto de passar fome, nudez, perigos e não ter pousada certa. Ele lutou e venceu pelo poder do Evangelho os espíritos malignos, os mágicos, os filósofos e os falsos profetas. Ele não temia homem algum, grande ou pequeno, nobre nem ignóbil, e aldim nem grego, mas ensinava a palavra de Al em toda a sinceridade, sem respeitar a aparência dos homens, para ser um perseguidor de Aush. Os seus feitos estão registrados não somente nas Escrituras, mas também na história, principalmente na Grécia. Sua jornada entrou na etapa final em Yerushalayim, em torno de 60 depois do Mashiach. Vítima de inveja, ele foi preso e acusado pela lei dos Ialdins, a Torá. Shaul, na prisão em Roma, escreveu a Timóteo, a quem carinhosamente chamava de filho espiritual, uma de suas últimas cartas, dizendo que a sua hora havia chegado. Quanto a mim, já foi oferecida a libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me espera a coroa da justiça, que me será dada por Ial, justo juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que estiverem esperando com amor a sua aparição. Segundo os registros antigos, Shaul foi decapitado por mando do imperador Nero, mas suas cartas continuam vivas, testificando da verdade e do amor de Ausha até os dias de hoje. André, irmão de Kefa, e pescador e discípulo de João Batista, pregou o evangelho a muitas nações na Ásia, mas ao chegar na Caia, foi preso e crucificado em uma cruz em forma de X. Daí então a origem do termo, a cruz de Santo André. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes como Nataniel. Era natural de Canaã da Galileia. Recebeu de Ausha uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro Yaldim, em quem não há dúvida. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado de Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Ausha depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização estendeu-se à Pérsia e à Índia. Conta que o seu martírio se deu por ordem do rei de Mirábula, na cidade indiana de Madra, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha. Matitial, filho de Eufeu, também chamado de Levi. Matitial foi cobrador de imposto, um publicano nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos Ialdins, os quais consideravam essa profissão desonesta pelo fato de se sentirem obrigados de pagar impostos aos romanos. Matitial ganhava vida nessa profissão, mas o Machio o encontrou, ordenando que o seguisse. Matitial então abandona seu emprego público, deixando tudo para seguir o Salvador. Escreveu o Evangelho na língua hebraica, que depois foi traduzido para o grego por Tiago, o Menor. Matitial percorreu a Judéia, Etiópia,
Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão, o Zelote, era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos para preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns historiadores afirmam que os ialdins o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, Moshia, sendo isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado em uma cruz e apedrejado e, por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi o autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Shaul por vários países. Relata a história de que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. João, o discípulo amado, era irmão de Tiago e também pescador. Quando o Machia o chamou, ele não hesitou em imediatamente deixar suas redes, o barco e seu pai, e ir junto com seu irmão. Foi com Kefa e Tiago e os dois discípulos mais íntimos de Alcha. Mas sendo da vontade ideal que os seus filhos cheguem à glória através de muita tribulação e grandes dificuldades, João também não escapou. Foi enviado de Éfeso a Roma, sendo lançado num caldeirão de óleo fervente. Escapou de uma forma milagrosa e sem dano algum. O imperador Domiciano depois o enviou à ilha de Patmos, local destinado aos piores infratores da sociedade na época, onde ali recebeu as visões do Machia escritas no livro de Apocalipse. Nevas, o sucessor de Domiciano, o libertou. Foi o único apóstolo que escapou de uma morte violenta, morrendo de velhice. E apesar dessas contínuas perseguições e terríveis castigos, a igreja crescia e se espalhava por todo o Império Romano, arraigada na doutrina dos apóstolos e regada pelo seu sangue. Tertuliano, um dos escritores da antiguidade, chegou ao ponto de dizer: o sangue dos mártires é como a semente da igreja.